gente acha que para a gente ter uma diferença competitiva no mercado, a gente precisa ter os dados, tratar os dados e disponibilizar os dados para as pessoas corretas. Então, até uns 2 anos atrás, a gente tinha o nosso DW tradicional e não tinha tanto foco nessa parte de gestão de dados. A partir de então, a gente começou o nosso projeto de Big Data. E começamos o projeto com a parte de unificação dos clientes. Só que para a gente ter um ambiente de Big Data que seja eficiente, eu acho que a gestão de dados é um assunto super importante e sem a gestão de dados a gente não consegue ter um ambiente analítico eficiente. Por quê? Se a gente começar a pensar nos 3 V's do Big Data, por exemplo, a gente fala de velocidade, variedade e volume. Falando de variedade e volume, sem você saber que dado que você está trazendo, o que você está tratando, da onde vem aquele dado, qual a qualidade daquele dado, como que alguém pode fazer um trabalho eficiente sem ter isso muito bem mapeado e governado. Outro ponto, a gente está indo cada vez mais para um ambiente self-service. O usuário tem que ter o dado disponível. E se ele não souber aonde que está o dado que ele precisa, o dado dele é confiável, não é confiável? Eu posso fazer a análise com esse dado? Não posso? Ele vai levar muito tempo procurando o dado que ele precisa, batendo o dado dele com um dado de outra fonte para ver esse dado é realmente confiável, não é confiável, eu posso trabalhar com ele. E aí muito tempo será perdido num trabalho que não precisava demandar tanto tempo. Outra coisa também, democratização da informação. A gente quer que a maioria dos usuários tenham acesso à informação. Mas é qualquer um que vai ter acesso à informação? Não, claro que não. A pessoa vai ter acesso ao dado relevante para ela. Então, a parte de segurança de dados, nesse contexto, ela passa a ser importantíssima também. Porque eu tenho que saber quem está acessando qual dado, aquele dado é relevante para a pessoa e por quanto tempo a pessoa precisa daquele dado. Sem uma gestão de dados muito forte atrás disso, eu não acredito que um ambiente analítico possa se desenvolver. Nas Pernambucanas, quem está patrocinando esse projeto é o CEO e a alta direção, ela comprou o projeto também. Então, assim, a gente está realmente fazendo uma base única analítica e todos os dados da empresa, todos os nossos indicadores corporativos, todos os nossos estudos, todas as nossas análises devem sair dessa base. E os usuários, eles já trabalham há bastante tempo com o DW tradicional, ele está entendendo a vantagem desse novo ambiente. Então, assim, a gente tá, eu vejo, na melhor situação possível que a gente tem esse apoio da alta direção. Falando de BI e Analytics, o BI tradicional, eu não vejo que ele vai morrer. Ele ainda tem o seu lugar. Quando a gente está falando de indicadores corporativos da empresa, isso vai continuar sendo BI. Só que agora, com esse mundo de Big Data e Analytics, a possibilidade de se conhecer a empresa e de se aplicar a inteligência na empresa é muito maior. Então, se antes com BI eu entendi o que aconteceu no passado, agora eu vou entender o que está acontecendo no futuro. E eu vou entender também que ações eu preciso tomar para melhor aplicar a minha estratégia. Então, assim, antes a gente tinha o usuário extraindo dados e gerando indicadores. Com essa base única que a gente está formando, todos os usuários passam a pegar daqui, a gente está com o nosso dicionário de dados, todos os indicadores são documentados, todo mundo deve seguir aquele manual com aquele conceito de indicador e se alguém precisar de um indicador diferente, a gente constrói com um nome diferente. Mas ele começa a entender que ele tem muito mais possibilidades de agregar inteligência do que anteriormente. Se anteriormente a gente falava só de indicador, agora a gente está falando de aplicação de inteligência, a gente está falando de construir modelos estatísticos, a gente está falando de outro perfil de funcionário dentro da empresa. E aí os profissionais estão procurando se adaptar neste novo mundo que a gente está vivendo. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a entender o dado, qualificar o dado e conhecer realmente o cliente, o nosso cliente final só tem a ganhar. Por quê? Primeiro eu preciso de uma qualidade do dado para conseguir falar com ele, para conseguir chegar até ele. Eu preciso entender, esse usuário ele quer falar comigo? Como ele quer falar comigo? Ele prefere um push, ele prefere um e-mail, ele prefere um SMS? E agora eu tenho condições de realmente entendendo o comportamento dele para ver qual é a melhor maneira de falar com ele. Eu começo também a ter mais condições de conhecê-lo. O que esse usuário quer? O que esse usuário
gosta? Ele prefere comprar no meu app? Ele prefere ir na minha loja física? Ele prefere comprar jeans? Ele compra comigo lar? Ele compra comigo portáteis? Enfim, eu cada vez mais falo a língua dele para cada vez mais estreitar o meu relacionamento com ele e trazer ele para minha loja, seja na loja física, seja no app. Eu acredito firmemente que dado é o novo petróleo se você tiver uma gestão de dados forte por trás, porque senão eu acho que você tem uma grande dor de cabeça. Porque as pessoas falam de Big Data, de volume, de variedade, posso jogar tudo lá, mas se você não gerir esse dado, você vai ter um monte de dado que não vai te dizer nada. Esses dados são confiáveis, não são? Aonde está o dado que eu preciso? Eu acho que vai ser uma bagunça, um caos muito maior. Então, dado é o novo petróleo? Sim, se você souber que dado que você tem, se você tiver um dado com qualidade e se você usar, porque não adianta nada você ter um ambiente maravilhoso analítico e as pessoas não usarem ele para extrair inteligência.